Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Meu nome é Gabriela Evangelista, eu sou publicitária, sou consultora de cultura organizacional e também sou gestora da Academia de Negócios da Gosoft. O tema que a gente quis trazer hoje para vocês, para conversar um pouquinho, é exatamente esse: cultura organizacional, necessidades humanas e de que maneira que isso tudo pode ser trabalhado e não esquecido em tempos de home office, quando a gente está vivendo essa distância entre as pessoas. E o que é cultura organizacional? A gente costuma dizer que a cultura é o DNA da empresa, é o seu jeitinho de fazer as coisas, que só ela tem. E que lhe dá a sua própria identidade. Ela está baseada, obviamente, na declaração de missão, visão e valores de cada empresa, mas ela se constrói no dia a dia, nas rotinas diárias. Como a gente acredita que uma empresa, uma organização, ela é autônoma, ela tem uma vida independente, a gente acredita também que ela constrói e sustenta a sua própria cultura, independente do sistema de crenças e de valores que os seus fundadores possam ter. E obviamente que isso influencia, mas a gente acredita que ela sim é capaz de desenvolver e sustentar a sua própria cultura. A gente costuma trabalhar em 3 caminhos para dar sustentabilidade a essa cultura organizacional. O primeiro deles é você ter uma liderança com o que a gente chama de autoridade moral, ou seja, uma liderança que compartilhe desses valores e dessa cultura e os pratique no dia a dia, servindo como exemplo, né? O segundo caminho é você instituir processos e práticas que realmente suportem e deem estrutura a essa cultura, né? Para que ela realmente se perpetue e possa ser seguida por todos. E o terceiro, que é onde a gente quer se concentrar hoje para o nosso bate-papo, é o alinhamento entre a sua cultura, a cultura da sua empresa, a cultura organizacional e o sistema de crenças dos seus colaboradores. E por que isso é importante? A gente, como ser humano, temos o que a gente chama de nível de necessidades humanas. Nós temos 2 grandes grupos de necessidades humanas. E por que isso é importante? Nós, como seres humanos, temos necessidades humanas. Para estudar melhor essas necessidades, a gente as divide em 2 grandes grupos. O grupo de necessidades básicas e um outro grupo chamado de necessidades de crescimento. No grupo de necessidades básicas, a gente encontra 3 níveis. O primeiro dele é o de sobrevivência. Eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar as contas, eu preciso comer e eu preciso sentir o mínimo de segurança possível. Um segundo nível é de relacionamento, ou seja, eu preciso me sentir fazendo parte de um grupo, me sentir pertencendo a um grupo, é a necessidade de pertencimento. Um terceiro nível é a necessidade de reconhecimento, ou seja, eu preciso trabalhar num lugar onde eu sou reconhecido. Depois, nas necessidades de crescimento, a gente tem a necessidade de transformação, onde eu procuro uma identidade. Tem a necessidade de coesão, onde eu procuro um propósito, um significado para a minha vida. Tem a necessidade de fazer a diferença e a de servir. Mas tudo isso é importante por quê? Porque quanto mais alinhado você tiver a cultura, os valores e o propósito da sua empresa com o nível de necessidade e a consciência dessa necessidade que o teu colaborador estiver, muito melhor para todo mundo. O resultado será melhor e maior para todos os envolvidos. Então, o grande desafio é você promover sempre esse alinhamento entre o sistema de crenças da tua equipe e o nível de necessidade que ele tiver e a consciência, né, que ele tiver dessas necessidades e o teu propósito, o propósito da tua empresa, o propósito da tua cultura organizacional. Isso é muito importante também na hora de você contratar alguém. Quanto mais claro você tiver qual que é o propósito da tua empresa, qual que é a cultura organizacional dela, como ela funciona, qual que é o jeitinho e a identidade que a gente conversou, né? Muito mais fácil será você atrair e angariar pessoas que estejam em alinhamento com isso.
E como trabalhar tudo isso num tempo que a gente está vivendo de home office, de distanciamento físico entre as pessoas, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos porque eles são muito simples, são exemplos que a gente colocou em prática com alguns clientes nossos e que deram super certo, e eu gostaria de compartilhar com vocês para mostrar que realmente com criatividade você consegue dar continuidade e alimentar essa união e essa participação de todo mundo com a cultura da empresa. A gente, por exemplo, colocou em prática o concurso Look da Semana. O que era isso? As pessoas caprichavam num look determinado, tiravam a sua foto, nos mandavam e a gente depois compartilhava com toda a equipe e pedia para votação. Pedia para todo mundo votar num formulário simples de Google. Isso foi muito legal, surgiram coisas hilárias, né? Foi muito bacana mesmo. E um outro concurso que a gente fez foi do autorretrato. Ou seja, como eu estou me vendo, me enxergando nessa época de home office. E esse foi muito interessante porque teve até filhos, né, que quiseram se envolver no desenho e desenharam como que enxergava essa mãe e esse pai trabalhando em casa todo esse tempo. E aí você vai me perguntar, mas é um concurso? Qual que era o prêmio? Qual que era a recompensa? Muito simples também. A gente mandou entregar pizza na casa do ganhador. E isso também trouxe outra série de interação, porque o ganhador, quem recebia a pizza, compartilhava a pizza, comia a pizza com a sua família, registrava também, tirava fotos e compartilhava com o resto da equipe também. Então isso surgia também outros comentários e outras interações bem bacanas. Outra iniciativa que a gente teve ideia de fazer foi de fazer uma parceria com um terapeuta corporal e uma vez por semana, um pouco antes de começar o trabalho, a gente chama todo mundo para uma sala virtual, dessas plataformas que permitem a interação ao vivo. E aí, por alguns minutos, esse terapeuta dá aula de alongamento, de respiração, de consciência corporal, algumas dicas de equilíbrio emocional, algumas dicas de Feng Shui, porque a harmonização de ambientes também colabora e contribui, né, para esse equilíbrio que a gente precisa tanto ter nesse momento. Enfim, são só alguns exemplos muito simples, muito básicos, que qualquer um pode colocar em prática e que vão ajudar a sua empresa a manter conectados todos os teus colaboradores, a continuar com esse olhar de acolher a humanidade de todos eles. Que isso vai ajudar muito a fomentar e a sustentar a cultura organizacional da tua empresa. Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, e se vocês tiverem interesse de saber mais, aprofundar mais, como sempre, a gente fala de algum dos pontos que a gente trabalhou e que a gente conversou no bate-papo de hoje, mandem uma mensagem pra gente que nós temos materiais e cursos disponíveis que vão te ajudar bastante. Até a próxima!